O Mal, dizendo isso, o Bolsonaro já dá sinais, né, de que politicamente falando, é pretérito, né? A coisa é dele para frente. Ele ainda está tentando se manter no grau da relevância, porque a partir do momento que admitir que não é mais um ativo político, ele morreu para a vida pública e já era. Mas ele ainda teme os movimentos do tabuleiro e isso vai trancando a extrema-direita em ter um sucessor mais bem delineado. E aí os nomes ficam ali sendo testados, de forma até a fazer um laboratório de medição de popularidade contra o presidente Lula. Os últimos dias dão sinais de que ele vai ficar numa solução caseira, que é melhor encontrar em Michele a sua alternativa do que em Tarcísio, por uma segurança de comprometimento com a pauta Bolsonaro, né? Quase que num egocentrismo, numa vaidade do interesse acima do projeto. Como é que você vê essa montagem da extrema-direita para 2026, Mal? Olha, eu acho, em primeiro lugar, que o Bolsonaro ele foi, antes de mais nada, um acidente de percurso por parte da classe dominante brasileira. A classe dominante deu golpe contra Dilma em 2016. E percebendo que o PT retornaria ao poder com a candidatura Lula, deu um segundo golpe de Estado, que foi a prisão do Lula, para impedir que ele concorresse às eleições de 2018. O PT lançou o Haddad como candidato à presidência. E o Haddad, apesar de toda a campanha que a imprensa burguesa fez contra o PT, o Haddad teve uma votação expressiva. Quer dizer, mesmo o Haddad tendo entrado na campanha pouco antes da eleição, mesmo assim foi muito bem votado, embora fosse desconhecido por boa parte do eleitorado. Isso mostra a força política do PT. E, diante da possibilidade do PT vencer as eleições em 2018, a classe dominante lançou mão da única possibilidade de derrotar a esquerda, que foi o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro ele é um elemento marginal, tá, da política brasileira. Ele era o deputado do baixo clero, tá, caricato, mas que tinha uma certa popularidade. Aquilo que o pessoal sempre falava, ele é o tio do pavê, né? É o tio do churrasco que faz. Então, ele tem uma certa popularidade. E essa burguesia investiu no Bolsonaro. Foi a escolha difícil do Estado de São Paulo, né, quando, na prática, apoiou o Bolsonaro. Por outro lado, esse fenômeno que foi o Bolsonaro, ele está intimamente ligado aos golpes de 2016 e 2018. Em 2016 e 2018, se criminalizou o PT. Foi feita uma campanha contra o PT muito semelhante à campanha que o Goebbels fazia contra os judeus, contra os comunistas na Alemanha nazista. Chegou ao ponto de, quando você saía com uma camiseta vermelha na rua, você podia sofrer agressão. Tamanho foi o ódio que a imprensa, a mídia burguesa destilou entre o povo. O grande problema é que a direita liberal foi quem deu o golpe em 2016 e apelou ao discurso e à disseminação do ódio para derrotar o PT. Só que, eleitoralmente, essa direita liberal não
captou os votos. Por quê? Uma outra força política de direita capitalizou esses votos, que foi o fascismo. Porque o fascismo se alimenta de ódio. Tá? O fascismo é o ódio institucionalizado na política. Basta ver o discurso do Hitler, Mussolini, é sempre o discurso do estímulo ao ódio. Então, quando a imprensa burguesa fez campanha de ódio contra o PT, quem cresceu não foi a direita liberal. Quem cresceu foi a direita fascista, ou seja, Bolsonaro. E o que aconteceu depois da vitória do Bolsonaro? De uma certa forma, os fascistas, representados por Bolsonaro, submetem essa direita liberal. Essa direita liberal desapareceu, o PSDB deixou de existir recentemente. O PSDB foi quem capitaneou o golpe contra Dilma. É só lembrar do Aécio. Começa lá. E o PSDB desapareceu. E quem ocupou o espaço da direita foi o fascismo de Bolsonaro. Então, foi o que aconteceu na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler. Né? Os fascistas tomam o poder e submetem a própria burguesia. Então, o que nós estamos vendo hoje é que o Bolsonaro, de alguma forma, se tornou incômodo para a própria burguesia. Se tornou incômodo porque ele é incapaz de exercer a hegemonia política no país. Então, essa burguesia, essa direita liberal, ela quer retomar a rédea da política, só que para isso precisa se livrar do Bolsonaro. Então, Bolsonaro foi aquele personagem que foi útil para derrotar o PT, só que agora se torna uma ameaça. Eu acredito que a tendência, não tenho bola de cristal, mas a tendência é que daqui para frente, até 2026, a tendência é essa burguesia liberal, digamos assim, abandonar o Bolsonaro, digamos assim, de uma certa forma até apoiar a prisão do Bolsonaro para que ele seja afastado da política, para que surja, né, um nome, digamos assim, mais palatável para a burguesia no quadro político-eleitoral para 2026. Tá? É cedo dizer quem poderia ser, né? Mas o pessoal fala muito do Tarcísio, mas o Tarcísio ele é muito... também é complicado, porque além dele ter uma postura muito próxima do fascismo, tá? Próximo não, tem uma postura fascista, tá? Ele está muito vinculado ao Bolsonaro, que está no ocaso. Então, o meu chute é que essa burguesia liberal vai ter a tendência, com o tempo, ter um comportamento parecido com a burguesia italiana na época do fascismo. O que o pessoal do PCI chamava de travestismo da burguesia italiana, que antes do fascismo se vestia com as roupas do liberalismo burguês, aderiu ao fascismo, e quando o fascismo foi derrotado, ela se despiu das camisas negras fascistas e novamente se vestiu e passou a defender o liberalismo burguês. Então, eu acho que a tendência da classe dominante brasileira que aderiu ao bolsonarismo, a tendência é se afastar e novamente defender, digamos assim, alguns princípios do liberalismo. Eu acho que é essa a tendência.